Bombeiros continuam no trabalho de buscas por vítimas do temporal em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro, que está na Hungria, confirmou que vai sobrevoar a cidade assim que retornar de viagem. E você vai ver também. São Paulo entrega ao Ministério da Saúde 10 milhões de doses para vacinação infantil. Começa amanhã a Semana E de vacinação contra a Covid no estado de São Paulo, com o foco nas crianças de 5 a 11 anos. Rússia anuncia nova retirada de tropas da fronteira com a Ucrânia, em meio à desconfiança de que estaria reforçando o contingente na região. E ainda, música A Volta da Vitória, da gravadora Graça Music, é um dos maiores sucessos do Brasil e do mundo. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo, agora é 1h02 pelo horário de Brasília. E você confere agora os destaques desta quinta-feira. Os bombeiros continuam com o trabalho de buscas por vítimas do temporal em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os deslizamentos em decorrência das fortes chuvas deixaram ao menos 105 mortos. O número de desaparecidos ainda é incerto, mas segundo um cadastro do estado, mais de 100 pessoas são procuradas. O resgate das vítimas das chuvas mais intensas dos últimos 90 anos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, segue sem paradas. Segundo o cadastro do Ministério Público do Estado, mais de 130 pessoas são procuradas. Cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos. A Defesa Civil do Estado do Rio informou que 24 pessoas foram resgatadas com vida até a noite desta quarta-feira. Os militares acessaram todos os pontos seguros para as equipes com o auxílio de equipamentos de iluminação. Foram usados gerador, unidade rebocável de iluminação, refletores, headlamp e lanternas comuns. O protocolo também exigiu o uso de apitos para casos de novos desmoronamentos. 2 medidas já foram publicadas no Diário Oficial do Rio de Janeiro para ajudar o município. O pagamento do IPVA e do ICMS foram prorrogados para o segundo semestre e a Assembleia Legislativa do Estado vai repassar 30 milhões de reais para a Prefeitura de Petrópolis. A antiga cidade imperial virou um amontoado de lama e escombros. Segundo o governador Cláudio Castro, foi a pior chuva desde 1932. Várias estradas de Petrópolis foram transformadas em rios caudalosos com correntezas que varreram tudo em seu caminho e deixaram um rastro de casas reduzidas a escombros e veículos empilhados na água e na lama. Alguns pontos de Petrópolis receberam até 260 milímetros de chuva em menos de 6 horas. O volume é superior à média histórica para todo o mês de fevereiro. Em janeiro de 2011, mais de 900 pessoas morreram na região serrana do estado do Rio devido às fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos em uma vasta área, incluindo Petrópolis e as cidades vizinhas Nova Friburgo, Itaipava e Teresópolis. O trabalho da Defesa Civil segue em Petrópolis. O secretário municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias, o tenente-coronel Gil Kempers, disse que só teme a possibilidade de mais chuvas na região. Para hoje, a gente fez também um reforço operacional e a gente conta com uma grande estrutura, com o apoio do governo do estado, do governo federal, para que as operações sigam no dia de hoje, para que a gente consiga dar o atendimento à população. Existe uma previsão de chuva para hoje, chuva moderada, forte no final do dia, e a gente pede à população que siga as orientações da Defesa Civil. Em caso de acionamento de sirenes, que a população siga para o ponto de apoio, proteja a sua vida e o seu maior bem. Em caso de emergência, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros ou 199 para a Defesa Civil. E a Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública em Petrópolis. O presidente Jair Bolsonaro, que está na Hungria, confirmou que vai sobrevoar a cidade assim que retornar de viagem. O governo se mobiliza para prestar todo o apoio às vítimas da tragédia. Pretendo, ao pousar, mudando a nossa rota, né? Em vez de pousar em Brasília, pousar no Galeão, sobrevoaremos a região. Pretendemos já apresentar ao prefeito lá o que nós podemos oferecer. O Marinho deixou para viajar comigo, né? O seu secretário de Defesa Civil se faz presente. Como é praxe nessas questões, né? Lamentamos as mortes,
mas, por exemplo, a liberação do Fundo de Garantia e a reconstrução de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região. Um vídeo mostra o resgate dramático de passageiros de 2 ônibus durante a inundação que deixou mais de 100 mortos em Petrópolis. Um homem que ajudou no salvamento relata os momentos de tensão em um áudio enviado à nossa equipe de reportagem. Em meio ao desespero, a solidariedade de quem presenciou o caos enfrentado pelos moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na última terça-feira. O áudio que você vai ouvir agora é de um homem que arriscou a própria vida para salvar os passageiros dos ônibus presos na enxurrada. Léo Mota trabalha em um condomínio próximo de onde tudo aconteceu. Mesmo sem preparo, ele e os colegas ajudaram no resgate das vítimas. A gente amarrou a corda num portão do condomínio e no ônibus. E assim nós começamos a tirar os passageiros do ônibus. Pegamos uma escada, quebramos a janela do ônibus, botamos a escada do ônibus até o muro do condomínio. Com isso resgatamos mais alguns passageiros. No meio do resgate, né, a chuva começou a subir muito. O pessoal dentro do ônibus começou a ficar mais apavorado, até que o inevitável veio acontecer. Os ônibus acabaram arrastados pela correnteza. As pessoas que ajudavam no resgate conseguiram se salvar. Até agora, alguns passageiros seguem desaparecidos. A nossa intenção desde o início era tirar todo mundo de dentro dos ônibus. Todo mundo. Infelizmente a gente não conseguiu. É muito triste ver as pessoas pedindo socorro e a gente não poder fazer nada. Nossa, muito triste, né? E olha, não foi só a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que sofreu com a chuva. Em Belo Horizonte, uma tempestade e uma ventania que passaram pela região na tarde de ontem causaram transtornos no trânsito e em comércios de algumas regiões da capital mineira. O teto de um posto de combustível localizado no bairro Jaraguá, na região da Pampulha, foi derrubado. Até agora de manhã não havia informações sobre vítimas. Na mesma região, o telhado de um estacionamento de um supermercado também foi derrubado. Carros também foram atingidos, mas segundo informações dos bombeiros, não houve feridos. E no Espírito Santo, as fortes chuvas também deixaram ao menos 2 mortos e mais de 230 pessoas desalojadas. As mortes foram registradas nas regiões de Nova Venécia e Alegre. Em Alegre, o ex-secretário de Agricultura da cidade morreu soterrado dentro de casa após um muro desabar. O município registrou em 24 horas um grande volume de chuva, cerca de 115 milímetros. Em Nova Venécia, um homem morreu ao ser arrastado pela água após tentar tirar o carro de uma área inundada. Segundo a Defesa Civil, 191 pessoas que ficaram desalojadas são de Alegre, Cariacica, Colatina, Guaçuí, Nova Venécia e São Mateus. Os 42 desabrigados são de Linhares e São Mateus. Por conta da chuva, 3 cidades capixabas foram classificadas com alto risco para a possibilidade de deslizamento de terra: Alegre, Guaçuí e São Mateus. E outros 9 municípios receberam classificação de risco moderado. Mudando um pouco de assunto, São Paulo entregou 10 milhões de doses para vacinação infantil ao Ministério da Saúde. As crianças de 5 anos e imunossuprimidas de até 11 anos devem receber o imunizante da Pfizer. As demais podem receber a Coronavac. O Instituto Butantan fez um novo acordo com o governo federal para reforçar a imunização de crianças contra a Covid-19 em todo o país. Mais de 10 milhões de doses vão permitir acelerar o processo de vacinação infantil. A aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes foi aprovada pela Anvisa no dia 20 de janeiro. Há 15 dias, o Butantan formalizou ao Ministério da Saúde uma proposta de fornecimento de 10 milhões de doses da vacina. O documento foi enviado em resposta à consulta da própria pasta da Saúde.
No Brasil, as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos podem receber somente o imunizante da Pfizer. As demais podem ser protegidas pela Coronavac. Segundo o Instituto, as 10 milhões de doses estão envasadas e certificadas. Em 2021, o Butantan forneceu 100 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações, encerrando o contrato em meados de setembro. E para aumentar a cobertura vacinal das crianças, o Estado de São Paulo faz a semana de vacinação contra a Covid nas escolas. A iniciativa começa neste sábado e vai até a próxima sexta-feira. A semana de vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 nas escolas de São Paulo vai ser realizada em instituições públicas e privadas dos municípios que aderirem à campanha. As cidades vão ser responsáveis por definir a melhor estratégia de imunização, que a princípio prevê que as crianças sejam vacinadas no horário escolar. Não haverá necessidade da presença dos pais ou responsáveis durante a vacinação. Eles só precisam assinar um termo de concordância. As vacinas aplicadas em crianças foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e impedem que as crianças desenvolvam formas graves da doença. Até este momento, o Estado de São Paulo já vacinou quase 2,5 milhões de crianças nessa faixa etária, o que representa 60% dessa população. Os alunos da Rede Estadual de Educação de São Paulo vão precisar apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou um atestado médico que comprove a contraindicação para a imunização já no segundo bimestre letivo. De acordo com a resolução da Secretaria de Educação, os alunos não vacinados não vão ser impedidos de frequentar as aulas, mas a situação deve ser relatada ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e às autoridades sanitárias. E veja a seguir, Rússia anuncia nova retirada de tropas da Ucrânia e ainda, música Volta da Vitória da Graça Music é um dos maiores sucessos do Brasil e do mundo. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h17. E o governo da Rússia anunciou nesta quinta-feira que prossegue com a retirada militar da fronteira com a Ucrânia, onde a presença de tropas alimentava os temores de uma invasão. Já os Estados Unidos insistem que Moscou continua reforçando o contingente na região. O Ministério da Defesa russo afirmou que mais unidades estavam deixando a Crimeia e divulgou imagens de um trem militar com caminhões entrando na Rússia continental. O ministro das Relações Exteriores da Rússia voltou a minimizar a possibilidade de invasão. Nossos militares se posicionaram calmamente em seu próprio território, realizaram exercícios militares, depois arrumaram suas barracas, carregaram os equipamentos nos trilhos e começaram a sair. Mas a histeria continua. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o processo de retirada levará tempo. Mas os países ocidentais duvidam das intenções da Rússia e mantêm a suspeita de que existe a intenção de atacar a Ucrânia, alegando que não foi constatada nenhuma prova de desescalada. Washington e OTAN chegaram a afirmar, inclusive, que houve aumento do contingente. No início da semana, o Kremlin e a Casa Branca se declararam dispostos a dialogar sobre a estrutura da segurança na Europa. A Rússia exige uma reforma total, alegando que a expansão da OTAN para suas fronteiras representa uma ameaça. E o presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Na oportunidade, Bolsonaro buscou fortalecer o relacionamento comercial entre as duas nações. Durante o encontro, o presidente Bolsonaro demonstrou que tem muitos interesses em comum com o primeiro-ministro. Ele citou que ambos têm valores semelhantes: Deus, pátria, família e liberdade.
Em seu discurso, Bolsonaro falou de questões relativas à tensão nas fronteiras entre Rússia e Ucrânia, deixando claro que o Brasil é a favor da paz. O presidente enfatizou que todos perdem com os confrontos, em especial a vizinhança. Em relação à preservação da floresta brasileira, o líder afirmou que o Brasil preserva mais de 60% do território, diferente de outros países. Bolsonaro acrescentou ainda que o Brasil e a Hungria estão afinados em muitos aspectos e expressou a vontade de fortalecer o relacionamento comercial entre as duas nações. Esse bom relacionamento faz com que nós venhamos a viver no momento algo ímpar em nosso relacionamento, porque nos afinamos praticamente em todos os aspectos. E a Hungria, levando-se em conta as devidas proporções, é um país que tem se despontado muito bem para as questões econômicas. Essa nossa aproximação, essa passagem por aqui é rápida, mas deixará um grande legado para os nossos povos. Acredito na Hungria, acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dadas as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. A França anunciou nesta quinta-feira a retirada da operação contra grupos jihadistas no Mali, depois de 9 anos de ocupação. O governo francês prometeu, ao lado de aliados, prosseguir com a luta na região do Sahel, diante da crescente influência de outras potências rivais. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme. A França e seus parceiros engajados em missões antiterroristas, notadamente estados envolvidos na força-tarefa Takuba, decidiram retirar a presença militar no Mali. Esta retirada vai resultar no fechamento das atividades em Gossa, Ménaka e Gao. Vai ser conduzida de uma maneira ordeira, com as forças malinesas e a missão da ONU. Durante esse processo, vamos manter nossas missões de apoio para a missão das Nações Unidas. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. A declaração, assinada pela França, aliados europeus, o Canadá e os sócios africanos no Sahel e no Golfo da Guiné, destaca uma vontade de seguir com a luta na região, em estreita coordenação com os países vizinhos no Mali. O anúncio aconteceu antes de uma reunião de cúpula em Bruxelas, entre líderes da União Europeia e da União Africana, sobre uma nova relação na África, onde China, Rússia e Turquia também atuam para aumentar a influência. A retirada da França vai ser feita em um momento de tensão com a junta militar que tomou o poder no Mali depois de 2 golpes de Estado, acusada de adiar a transição de poder e de recorrer aos serviços da empresa de mercenários russos Wagner. A música A Volta da Vitória, da gravadora Graça Music, é um dos maiores sucessos do Brasil e do mundo. Muitas famílias adotaram o fenômeno musical como um hino de conquistas e bênçãos de Deus. A Volta da Vitória é de autoria do missionário R.R. Soares. A música alcançou sucesso no rádio. Mais pedidas do Brasil, missionário R.R. Soares e A Volta da Vitória. Uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. Na TV. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. E nas mídias digitais. Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. Vai filhão! E vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Em outros países também é sucesso, como é o caso da Romênia no leste europeu. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos achar. E vamos todos dar a volta da vitória. A letra é inspirada na palavra de Deus e teve efeito positivo na fé de milhares de pessoas. Você o quê? Eu fazia mais de 30 anos que eu não tinha o olfato, porque eu tinha sinusite, eu fiz uma inalação com buchinha do norte que me ensinaram, então eu fiz bastante tratamento e era irreversível. E agora, na hora da volta da vitória, eu comecei assim, a ficar sufocada com o meu perfume. Ah, que bonito, pessoal!
É isso, glória a Deus. Ah, eu tô felicíssimo. Jesus, o senhor é muito lindo. 30 anos, irmãos. Só Jesus para fazer essas maravilhas. O que foi, irmã? Missionário, eu tô aqui, olha, eu tô muito feliz, certo? Eu tava dando a volta da vitória. Eu comecei a fazer essa volta da vitória há muito tempo em casa. Já vai fazer uns 4 meses que eu comecei a pegar firme, né? E eu tava sofrendo de uma diabetes há 8 anos, que eu não tava conseguindo diminuir. Pelo contrário, ela tava progredindo. E aí eu consegui a bênção. Eu consegui que ela foi embora. O edema da minha perna também saiu. Ficou a perna toda clara. Não tenho mais. E o problema que veio, que disse que a visão estava atrelada a ela, a médica falou que não devia ser diabetes, é outra coisa, e melhorou. Agora e olha, glória a Deus. Já viu? tá bem da vista também. Não, da vista ainda tá trabalhando. Não, mas vai embora todo o resto. E outra coisa, acabou a minha gulodice com doces, com comida, e eu emagreci 50 quilos. Sem cirurgia, irmã. Sem cirurgia, sem nada. 50 quilos, eu tava com 150 quilos. Nossa. E já tô perdendo mais. E eu não tô fazendo regime, não cortei nada. E eu tô emagrecendo, pela glória de Deus. O doutor disse que a diabetes acabou? Então, não tem mais. Ela abaixou, porque eles sempre falam que não acaba, né? Mas assim, o índice dela antes ficava assim, 230, 240, 150. Abaixou para menos de 100, que é o normal. Mas é o normal. Então, que coisa linda, pessoal. 85, olha aí. 90 e ela tá assim. Tá vendo, pessoal? Você que também tem esse problema, a solução é Jesus, o remédio é Jesus. E recentemente o apresentador Luciano Huck também cantou um trecho da música A Volta da Vitória na programação da Rede Globo. A segunda rodada começa com a nossa chuva de bênçãos. A nossa chuva de bênçãos são 7 bolas verdes caindo simultaneamente. Estou vendo uma chuva de bênçãos vindo para cá. Nossa. Para a nossa volta da vitória, se Deus quiser. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Está vindo para cá. E nas voltas que o mundo dá, tem sempre alguém esperando uma chuva de bênçãos. É muita gente está sendo curada. Como é que uma música... Não, a música não cura. A música é letra da palavra de Deus, que você canta e vem aquela inspiração. Você se inspirou? Jesus está visitando você. Está em João 16, 23, segunda parte, 24 e 26. Está escrito isso. Outra vez usarei, vosso coração se alegrará. Naquela hora você para de cantar a letra da Volta da Vitória e canta o que Deus está fazendo. Naquele momento Deus vai lhe abençoar. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Ô, Glória. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. E não se esqueça, daqui a pouquinho a Juliana Dariva chega com mais informações para você. Uma boa tarde e até amanhã. Nós damos glória. Ele vem para mudar